As suas atitudes atraem poder para a sua vida, ou as suas atitudes atraem negatividade para a sua vida? As suas atitudes atraem força para a tua vida, ou as suas atitudes atraem desânimo para a tua vida? Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Que Deus abençoe. Estamos no jejum de 24 horas, estamos? Sim ou não? Estamos no jejum de 24 horas. E esse jejum tem um propósito, não só estamos orando pela nossa nação, mas orando pelas eleições, orando pela igreja, orando por nós. Estamos orando por nós. Jejuar é importante para nós, é onde nós rompemos, vencemos a carne. Ela precisa de jejum. Quanto mais alto você subir, mais você deve aprender a viver uma vida de jejum e oração, porque é o que vai te manter no alto, é o que vai te manter numa vida vitoriosa. Então, isso é algo que deve ser feito continuamente. Vamos lá. Lê aqui por gentileza. Mais uma vez. Atitudes poderosas atraem poder. Vamos lá. Isso aqui é forte demais, eu preciso que você preste atenção nisso aqui, ó. Atitudes poderosas atraem poder. Para um pouquinho, pensa um pouquinho nisso. Pensa um pouquinho nessa frase. Sabe por quê? Porque continuamente nós vamos precisar dessa postura. Atitudes poderosas. Todos nós temos pontos que precisam de novos começos. Isso pode acontecer diversas vezes na vida. E nós precisamos estar dispostos a recomeçar na área necessária todas as vezes que for necessário. E isso é perseverar. E essa palavra é uma palavra que a gente repete muito, mas muitas vezes não a colocamos em prática como deveria. Então, Tiago 1,4 diz assim: e a perseverança, diga comigo, deve ter ação completa. A perseverança. A carne, ela tende a procurar a saída mais fácil, sempre. Sempre que alguma coisa ficar difícil, ela procura a saída mais fácil. E isso não é a melhor saída, não é uma atitude inteligente. Porque se eu perguntar para você assim, quando algo está difícil, o que é mais fácil fazer? Talvez muitos vão dizer, bispo, quando está difícil você tem que colocar mais força. É a minoria que vai falar isso. Porque quando as coisas estão difíceis, muita gente pensa em parar. Pensa em desistir. Quer exemplos? Vamos lá.
Esse é um conselho que eu dou há anos. Às vezes as pessoas estão encontrando uma dificuldade, vamos lá, no casamento, no relacionamento. Por que a dificuldade? O que está acontecendo? Então, precisa esforço para mudar. Mas geralmente, o que é a primeira coisa que as pessoas falam? É mais fácil largar. É mais fácil a gente separar. Cada um para o seu canto. Eu estou encontrando uma dificuldade da minha vida profissional. É mais fácil eu parar. É mais fácil eu sair, pedir as contas, sair do emprego, desistir, do que lutar. Do quê? Que palavra eu disse agora? Do quê? As pessoas dizem que têm fé, mas de vez em quando eu encontro algumas situações, um exemplo simples. Há pouco tempo eu encontrei uma situação e a pessoa diz assim, eu estou pensando em pedir as contas no meu trabalho. Eu falei, por quê? É um bom trabalho? Sim. Você está sendo bem sucedido nesse trabalho? Sim. E justamente por isso eu estou sendo perseguida. E eu não estou aguentando a pressão. Eu falei, então, quem tem que sair é você, não são as pessoas. Você colocou isso em oração? Confesso que não. Então você já está desistindo sem orar, sem lutar? Está entendendo ou não? Sim ou não? Não, já vou sair porque eu não estou aguentando a pressão. É melhor eu desistir. Mas vem cá, você colocou isso em oração? Você colocou o nome dessas pessoas em oração? Você colocou o nome de cada uma delas? Senhor, essas pessoas, elas estão sendo um problema para mim. Eu estou enfrentando dificuldades com essas pessoas. Essas pessoas estão amargando a minha vida. E eu não quero agir. Eu com as minhas próprias mãos, eu preciso que o Senhor age em meu favor. Não fiz. E aí? Não será uma atitude precipitada? Qualquer atitude que você tomar, você está tomando por conta. Então, parar, desanimar, desistir, é o caminho mais fácil. Mas não é o melhor. Nunca procure o caminho mais fácil. Sempre procure o mais difícil. Aquele que você tem que vencer vencer seu eu, vencer sua carne, vencer as suas emoções. Essa é a alternativa. Muitos não sabem dizer outra coisa senão a palavra está difícil. É difícil demais. E quanto mais você fala é difícil, mais difícil fica. Sabia disso ou não? Sim ou não? Por isso que nós somos ensinados a usar o linguajar. Quando você se converte, o que acontece? Como é que a Bíblia chama a transição, a transformação que acontece conosco? Como a Bíblia chama? Arrisca aí falar. Quando você, vamos lá, deixa eu encurtar para a gente não esticar. Não é um novo nascimento? Sim ou não? Jesus não disse é necessário nascer de novo? Sim ou não? Então vamos tratar isso com muita seriedade, tá? Vamos tratar isso com muita seriedade. Diga, é necessário nascer de novo. O novo nascimento é uma coisa muito importante e séria. Quando ela acontece, ela muda a vida da pessoa. Ela transforma, o novo nascimento transforma completamente a vida de uma pessoa. Porque não existe novo nascimento você continuando sendo o mesmo. Não é verdade? Então o que acontece? Quando você nasce de novo, o novo nascimento é
uma ação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. Então o Espírito Santo gera uma nova pessoa. O Espírito Santo concebe uma nova pessoa. Essa nova pessoa, ela passa por um processo que a Bíblia chama em Romanos, da transformação. A mente dessa pessoa é transformada. Eu sempre falo que o novo nascimento é assim, é muito simples de você explicar, mas o novo nascimento é algo interno, totalmente interno. É necessário nascer de novo. Nós não usamos muito aquele termo, e não escutamos demais aquele termo, que eu não gosto dele, e a gente precisa trabalhar isso o tempo todo, porque ele é real, ele é verdadeiro, mas ele não é bom. Você se parece com a sua mãe, você puxou para o seu pai, você tem a personalidade do seu pai, você tem a personalidade da sua mãe, você tem a natureza da tua mãe, você é a fotocópia da tua mãe. Isso muitas vezes entra como algo ofensivo. Por quê? Porque não é um elogio que você está recebendo. São as características negativas do seu pai e da sua mãe. Mas é porque existe um comportamento semelhante. É igual. O novo nascimento muda isso. O novo nascimento, quando o Espírito Santo gera uma nova criatura, ele gera uma criatura com um novo caráter, uma nova personalidade, uma nova natureza, uma nova maneira de pensar. Que as atitudes não são mais as mesmas atitudes, são atitudes poderosas que atraem poder para a vida. A velha criatura, dependendo do que acontecer, ela agia totalmente desequilibrada. Mas a nova criatura já tem controle, autocontrole, domínio próprio. Já tem equilíbrio. Por isso que essa estatística de 60% do país, 70%, 80% são cristãos, é tudo conversa fiada, tudo balela. Quero saber quantos nascidos de novo tem. Porque se Jesus voltasse hoje, ia ficar a maioria. Vamos saber quantos nascidos de novo. Quantos que passaram por essa transformação. As pessoas falam, mas eu aceitei Jesus. Mas aceitar Jesus, ok, é um requisito. Mas aceitar Jesus mecanicamente, sem uma transformação, isso não tem efeito nenhum. Porque tem gente que fala, eu aceitei Jesus. Aceitou Jesus, é a mesma pessoa? Fazendo as mesmas coisas? O que mudou? Nós estamos falando de mudanças, de transformação. Então, quando acontece o milagre do novo nascimento, então só fica essa carcaça aqui, ó. Só essa carcaça. Como eu, Maurílio, com quem que o senhor se parece? Fisicamente? Demais com meu pai. Inclusive eu já preciso correr porque eu sei como eu vou ficar velho. Entendeu? Já preciso tentar administrar alguma coisa aí porque meu pai de jovem foi mais bonito do que eu. E eu olho hoje, tadinho, eu falo, meu Jesus, acabou o homem, sumiu, desapareceu. A beleza foi, igual minha mãe tinha um hábito de brincar, né? Quando passava um velhinho na rua, ela falava assim, isso já foi bonito. Né? Isso já foi bonito um dia. E meu pai, você olha as fotos dele de jovem, ele foi muito bonito. E se desfez completamente. Então, você fisicamente, você pode se parecer com seu pai e com sua mãe.
mas internamente houve uma mudança. Você já tem discernimento, você tem inteligência, você já discerne as atitudes, a conduta, as atitudes, a conduta, os desequilíbrios, o que não é bom na personalidade. Você vai se, né? O espírito, o teu espírito está em sujeição ao Espírito de Deus. Inclusive as pessoas falam: o que é o batismo no Espírito Santo? O Espírito de Deus tem controle sobre o teu espírito. O seu espírito está sujeito ao Espírito de Deus. Você só pode dizer que você é uma pessoa cheia do Espírito Santo uma vez que o Espírito Santo tem o poder sobre a tua vida. Não é você, é Ele. Quem está entendendo? Todos que tiveram, todos na Bíblia, não tem uma Bíblia para mim, não tem para você, não tem para os do passado, tem uma Bíblia só. Então, Abraão teve que perseverar, ter atitudes, dar as respostas certas. Isaac, Jacó, José, Davi, Neemias, Jó, os profetas, os discípulos, todos tiveram que perseverar. Por que nós não vamos? Por que vai ser diferente para nós? Muitos deles tiveram tudo para não acreditar e continuaram acreditando. Continuaram crendo. O que acontece? O que diferencia os que têm vencido para aqueles que têm fracassado? Lê essa palavra aqui, ó. Não, só essa. Lê só. Ah, tudo bem, mas tudo bem, então tá certo. Atitudes, pode parar aqui, ó. O que nos diferenciam? Nossas atitudes. Nós somos iguais, feitos pelo mesmo Deus, dos mesmos componentes. O que nos diferencia? O que diferencia uma pessoa da outra? Atitudes. E se essas atitudes são atitudes poderosas, essas atitudes atraem o quê? Está claro isso para você? Sim ou não? Então, quando nós nascemos de novo, as atitudes mudam. Quando você, até que você tenha esse novo nascimento, então, quando acontecia algo com você, você dava a mesma resposta. Você tinha a mesma atitude. Mas agora que você é uma nova criatura, você tem uma outra atitude, você tem uma outra resposta. Isso muda os resultados. É isso que muda os resultados. Amém? Você não se entrega, você resiste, você persiste, você aprende a lutar. Quando você conhece os seus direitos à luz da palavra, você passa a combater, você sabe o que é seu por direito, o que você deve aceitar e o que você não pode aceitar. Amém, pessoal? Fica comigo aqui, eu sei que gente em jejum, o corpo puxa o sono. Ele não tem energia, que você não consumiu energia, você não ingeriu energia hoje, ele vai buscar no teu organismo, então o sono é maior. É assim que acontece. Mas fica aqui, não seja roubado não. Então vamos lá. Deixa eu ler aqui com você. Deuteronômio 30:11 diz assim, diga comigo: o que hoje estou ordenando a vocês não é difícil de fazer. Diga, nem está além do seu alcance. Nem está além do seu alcance. Olha, a minha vida, nem a sua vida vai mudar por você entrar numa fila, num corredor de oração. Oração é sempre muito importante, mas eu tenho que resistir, eu tenho que ser mais forte em meio às coisas que parecem bem maiores do que eu. Eu tenho que dar a resposta certa, ter as atitudes certas a cada situação. Viu?
A vida de uma pessoa pode mudar por causa de o corredor de oração, ela está recebendo oração de inúmeros pastores. Não, não vai mudar. Você pode alcançar um resultado, você pode alcançar uma vitória, você pode alcançar uma mudança. Não a transformação da sua vida. Para uma vida poderosa, são atitudes poderosas diariamente. Todos os dias eu tenho que fazer escolhas certas. Todos os dias eu preciso perseverar. Todos os dias eu preciso dar a resposta certa a cada situação. Todos os dias você vai ser tentado. Todos os dias você será tentado. Todos os dias você vai enfrentar uma situação tentando fazer com que você responda na carne. Sempre procurando, o diabo está ao redor, ao derredor, buscando uma ocasião, né? Todos nós temos que perseverar em meio a muitas situações, diariamente. E, principalmente, muitos momentos nós vamos nos sentir sozinhos, você vai se sentir sozinho, são aqueles momentos que nós precisamos parar e buscar a Deus. Você sabe que, biblicamente, às vezes, o deserto é bom, né? Eu sempre falo, Moisés não conheceu a Deus, não foi no palácio não, foi no deserto. Foi lá no meio do deserto, quando ele estava sozinho, é que Deus se revelou a ele, porque até então ele não conhecia Deus. Quais foram os momentos que Deus mais falou com Davi? Também, nos momentos a sós no deserto. Então esses momentos de desertos nossos são maravilhosos. São os momentos que nós paramos para ouvir Deus falar. Já parou para pensar, já parou para prestar atenção? Vamos lá, igual Moisés está lá no palácio, vivendo o glamour do palácio, festa todo dia, manjares todos os dias. Acho que tem tempo para ouvir Deus falar? Não tem. Mas quando ele foi para o deserto, aí ele teve todo tempo para ouvir Deus falar. E Deus colocá-lo no caminho do propósito dele, do destino dele. Filipenses 3,10 diz assim: quero conhecer Cristo, o poder da ressurreição, Paulo falando, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado. Diga comigo, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço. Diga comigo, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante. Prossigo para o alvo a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Diga comigo a palavra: prossigo para o alvo. Focaliza o seu alvo e avança com perseverança. Você tem que aprender isso. Tem um alvo. Muitos não têm um alvo. E esse é um problema sério. Por isso muitos estão perdidos. Não tem um alvo. Às vezes quando eu escuto pessoas dizer assim: eu estou pensando em parar. Estou enfrentando uma guerra. Eu sempre digo: você não conheceu a Cristo. Porque quem conheceu a Cristo não para nunca. Sabe por quê? Porque não sabe que não tem outra alternativa. Não tem volta, é um caminho sem volta. Por quê? Agora que eu encontrei o caminho,
o caminho, a verdade e a vida. Como é que eu posso pensar em parar? No final desse caminho só tem... Aliás, existem dois caminhos, né? O outro eu não cogito. Quando você partir daqui, aqui hoje, tem duas oportunidades para nós escolhemos. Tanto é que, inclusive, Deuteronômio fala sobre isso, que Deus coloca diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição, você escolhe. Inclusive, isso é difícil de ouvir, porque, às vezes, tem pessoas que falam, por que Deus fez isso comigo? Deus não fez nada, escolha sua. Mas como pode, bispo? Não, eu escolho. Eis coloco diante de você a bênção e a maldição, a vida e a morte. Escolha a vida, tem um caminho. Todos os direcionamentos para nós. Cada situação, vamos voltar aqui, vou ficar aqui com você, ó. Leia aqui de novo. Atitudes poderosas. Quando Saul perseguia Davi, queria matar Davi, Deus colocou Saul nas mãos de Davi. Saul estava lá, baixou a calça, está lá. Davi estava aqui atrás dele, ele não sabia. Davi poderia ter matado ele ali. Os soldados que estavam com Davi diziam assim, mata ele, Deus te entregou nas mãos. Ele falava, jamais que Deus me guarde de tocar no ungido do Senhor. Aquela atitude poderosa estava fazendo com que Deus agisse, Deus tratasse com Saul e o colocasse no reino. Quando José guardou o coração, não deixou que seu coração se contaminasse, azedasse, não deixou que entrasse o sentimento de vingança, o desejo de vingança, foi uma escolha, uma atitude poderosa que atraiu o poder para a vida dele, fez com que Deus o colocasse no trono, na maior posição. Vamos esticar aqui? Está comigo aqui? Sim ou não? Quando a mulher do fluxo de sangue estava há 12 anos sofrendo com o mesmo problema, gastou tudo que tinha com os médicos. Tudo que tinha com os médicos. Aquela mulher, quando ouviu falar de Jesus, ela poderia, dentro dela, eu acredito que dentro dela, ela pode ter tido uma guerra. Porque ela poderia ter pensado assim, eu já fiz de tudo. Eu já tentei de todas as formas. Tudo que eu podia fazer para alcançar essa cura eu fiz. Mas ela não permitiu. O que prevaleceu dentro dela? Qual foi o pensamento? Que a Bíblia diz que ela pensou, diga, ela pensou. Porque toda atitude começa com pensamento. Ela pensou, se tão somente eu tocar na orla das vestes do Senhor, eu sei que eu serei curada. E ela pensou e ela foi. E quando ela tocou, ela alcançou a unção, o fluxo, o poder de Deus se manifestou na vida dela e o sangue foi estancado, a hemorragia cessou. Diga comigo, atitudes poderosas atraem poder. Aquela atitude atraiu poder. Uma mulher que há 12 anos estava naquele estado, e uma multidão seguia Jesus. Uma multidão. Ela estava debilitada, ela estava cansada, emocionalmente abatida, fisicamente debilitada. Eu já fiz essa simulação aqui na igreja, com a igreja cheia. E eu escolhi alguém para ser a mulher do fluxo de sangue atrás de mim. E eu andando no meio da multidão.
A pessoa que era mulher do fluxo de sangue ficou me procurando aqui, não sabia nem onde eu estava. Eu já estava lá e ele estava me procurando aqui. Depois eu estava lá e estava me procurando ali. Porque no meio de uma multidão você não consegue ver aonde. Aonde está a pessoa? Então o esforço dela, aquela atitude dela, aquela determinação dela, atraiu poder para a vida dela. Nós vemos isso de forma muito forte, porque nós vemos que o que diferencia uma pessoa da outra são as suas atitudes. Isso é muito simples de provar. Nós estamos na mesma igreja, nós estamos na mesma cidade, nós frequentamos a mesma igreja, recebemos os mesmos ensinamentos. O que nos diferencia? O que nos diferencia? Temos os mesmos direcionamentos, as mesmas orientações, a mesma palavra, o mesmo alimento, a mesma direção. O que nos diferencia? Atitudes. As nossas atitudes. Por isso que se tem uma coisa que nós precisamos olhar, é para as nossas atitudes. Porque elas é que elas vão atrair poder para a nossa vida. Vamos lá, me dá a referência aí. Vocês não sabem que, de todos que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corram de tal modo, faz essa leitura comigo. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Isso é uma direção para nós. Corram de tal modo que alcancem o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Diga comigo a palavra, treinamento rigoroso. Para obter uma coroa que logo perece. Mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para... Sendo assim, não corro como quem corre sem alvo. E não luto como quem esmurra o ar. Mas, diga comigo, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Olha, não corro como quem corre sem alvo e não luto como quem esmurra o ar. Mas esmurro o meu corpo, diga essa palavra, esmurro o meu corpo e faço dele meu escravo. Não sou escravo do meu corpo é meu escravo. Não sou servo do meu corpo é meu servo. Não faço, ele está dizendo assim, não é o que a minha carne pede, não é o que a minha carne manda, eu mando na minha carne. Pensa nisso, por favor. Eu sempre aprendi uma coisa, faz algum tempo que eu dentro de mim isso grita. Imagina, primeira coisa, se eu quero vencer, vencer algo fora, eu tenho que começar por mim. Autogoverno, autoliderança. Porque como é que eu vou liderar alguma coisa se eu não me lidero? Então o meu foco não é fora, meu foco é dentro. Está entendendo ou não? Sim ou não?
Do que nós estamos falando? Diga, atitudes poderosas atraem o quê? É uma competição. Vocês não sabem que todos que correm no estádio, apenas um ganha um prêmio? A pergunta que eu faria para você: você quer subir no pódio da vida ou não? Quer ser um vencedor ou não? Sim ou não? Se quer ser um vencedor, vai ter que ter atitude de vencedor. Vencer as suas emoções, crescer aonde não cresceu, amadurecer aonde não amadureceu. Não ter atitude de menino, ter atitude de homem, não ter atitude de menina, ter atitude de mulher. Não ter atitudes carnais, ter atitudes espirituais. Porque a Bíblia diz em Gálatas: de Deus não se zomba, tudo que o homem semear, isso também tem jeito. Eu não vou colher nada diferente do que eu planto. Está claro isso, gente? Amém? Estamos falando do que, gente? E o que elas fazem? E quem quer poder para a vida? Todo mundo quer. Todo mundo quer. São atitudes. Você sabe por que eu estou aqui? Porque eu falo comigo, todo mundo fica assim para mim: vai repousar, você não precisa disso, você não precisa. Não, sabe por quê? Porque eu falo para eles assim, sempre eu falo para eles o seguinte: quando alguém tem uma dorzinha sequer e fala assim, eu não estou bem, não sei o quê, eu falo: se você fosse o líder da igreja, você ia fazer o quê? Porque o líder da igreja não tem dor de barriga, não tem diarreia, não tem vômito, não tem cólica, não tem... Você, faça sol, faça chuva, tem que estar aí. Pergunte eles, eu sempre falo para eles: se você fosse o líder da igreja, a igreja então não podia contar com você agora? Não tem pastor? É uma mensagem simples. Mas, bispo, a pessoa não tem direito nem de ficar doente, tem dia que não. Porque nós já temos essa tendência. Pode prestar atenção, você tem a tendência a procurar desabafar com quem vai passar a mão na sua cabeça. Você tem a tendência a conversar com quem pensa, alimenta a sua autocomiseração. Com quem pode te dar um conselho alimentando o sentimento errado para justificar que você está onde você está, não é culpa sua. Então, nós precisamos ser responsáveis. Eu sempre digo, você nunca sabe se eu estou mal, se eu estou bem, se eu estou triste, se eu estou com problema, porque eu sou um só. Porque eu aprendi a ter o controle sobre as minhas emoções. Se eu tive um dia extremamente difícil, eu vou subir aqui, eu vou ser o mesmo. E se eu tiver mais enérgico, eu estou enérgico porque eu quero que entre dentro de você. Porque eu aprendi outra coisa: você não encontra um fraco no topo, você não encontra um fraco como um vencedor, você só encontra os fortes. Então, sempre, independente do que tem, eu sempre falo para eles, eu não estou tão bem hoje, não tô, tá, ok, mas deixa eu fazer uma pergunta para você. Se você fosse o pastor da igreja, então a igreja não precisava esperar você hoje lá. Hoje não tinha pastor na igreja. Porque se a gente se entregar, você se entrega hoje, você se entrega amanhã, você se entrega depois de amanhã, a hora que você vê, você está prostrado. Você está entregue. É a mesma coisa que a gente fala: cuidado, não faz concessões. Eu sempre falo assim, quem tem carro aqui? Nós já aprendemos uma coisa com o carro, né? Deu um probleminha, corre, resolve. Não empurra com a barriga.
Porque se você empurra, aquele problema vai gerar outro problema, vai gerar outro problema, vai gerar... A hora que você parar para consertar, você fala, não vale a pena. Meu Jesus amado. Não é verdade? Não se acostume com um problema. Chegou um problema, resolve ele. Porque problema chama problema. Problema, diga, problema chama problema. A Bíblia diz, um abismo chama outro abismo. Então não aceite, se a gente começar, não, isso é normal, está todo mundo passando, aquilo é normal, está todo mundo passando, aquilo outro é normal, está todo mundo passando, ou quando você se der conta, você está numa situação insuportável, difícil de sair, porque você tratou tudo como normal. Tudo como normal. Deus espera sempre. Você já fez uma pesquisa na Bíblia, quantas vezes tem a palavra levante-se? E você já viu na Bíblia que todas as vezes para falar com alguém, Deus mandou ele se levantar? Ele não falou com ele prostrado? Vai lá, quando perderam na conquista da terra prometida, quando perderam para Ai, está lá Josué prostrado, se lamentando, e agora o que o povo vai dizer? O Senhor falou assim, levante-se, por que você está aí prostrado? Israel pecou, tem maldição no meio de vocês, tira a maldição e vai. A palavra levante-se, são lá do Velho Testamento ao Novo Testamento, levante-se, 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 levante-se. Deus espera que você se levante. É preciso começar? Comece. É preciso recomeçar? Recomece. É preciso perseverar? Persevere. Isto é poder. Diga comigo, isto é poder. É você falar assim, eu preciso parar e recomeçar? Então eu vou parar e vou recomeçar. Eu preciso perseverar? Eu vou me levantar e vou perseverar, não vou parar. Não vou parar. Essa é uma receita que eu gosto muito, porque direto eu falo ela. Direto. Porque todos nós enfrentamos nossas guerras. Todos nós enfrentamos as nossas batalhas. Todos nós em algum momento teríamos motivos e razões para parar. Eu de vez em quando eu atendo algum dos meus ex-companheiros que começaram comigo. E geralmente eu digo a mesma coisa. Sabe o que nos diferencia? É que você parou, eu não parei. Você parou, eu não parei. Porque parar, é melhor às vezes a gente parar, corrigir a rota, espera aí, onde eu preciso ajustar. É igual hoje aqui, ó. Está comigo aqui ainda ou não? Sim ou não? Talvez. Às vezes você não parou. Você não parou. Mas não quer dizer que você não precise recomeçar. Está entendendo o que eu quero dizer ou não? Eu não parei, mas há momentos que eu preciso recomeçar. Preciso fazer correções na rota. Preciso fazer ajustes. Isso é poder. Quando parece que você não pode, confie em Deus e avance. É assim. Quando parece que a gente não pode, nós confiamos em Deus. Por isso que por que Paulo tem uma palavrinha muito simples, mas poderosa.
que resume Paulo, né? Um alvo. Ele tinha um alvo. Ele tinha um alvo. Querido, como é que nós podemos pensar em parar se não tem nada melhor? Se tivéssemos muitas alternativas, como é que nós podemos pensar em parar? Sem contar o seguinte, que nós sabemos que aqui é a guerra. Está aí, nós estamos vendo que coisa mais nojenta essa política, né? Agora hoje, está aí a censura. Então agora já está sendo censurado o que você pode falar e o que você não pode falar. Olha que coisa louca. Isso é só o começo, que Deus tem misericórdia de nós. E se as coisas tomar o rumo que, em nome de Jesus, não vai tomar, põe a vida no altar, porque não pode. Jesus está às portas. Está às portas. Porque agora você não tem mais liberdade para falar. Você não tem mais liberdade para opinar. As pessoas, a mesma coisa, estava vendo, eu não tinha visto hoje, estava vendo agora há pouco a jornalista que fez aquele comentário maldoso, sem escrúpulo nenhum, em relação à filha do Bolsonaro. Tem que ter limite, não tem? O que uma menina de 11 anos tem a ver? Aí a pessoa vem para atingir os pais e fala que a menina se veste como uma puta. É para tentar realmente desestabilizar. Então, peraí, aí não tem censura? Não pode falar que o outro é ladrão, que o outro é corrupto, mas pode falar com a menina de 11 anos se veste igual puta? Como é que pode? Não é verdade? Então, estamos chegando em tempos, só tem uma coisa para nós aqui, ó, em Deus. Em Deus. Daqui a pouco você já não pode falar de Deus, você não pode mais falar da tua fé. É igual a pessoa que fala assim, não se mistura as coisas. Ó, querido, quem fala isso aí até hoje não entendeu que não se separa. Até porque um cristão, ele é cristão em tudo quanto é lugar. Ele não é cristão na igreja. Ele tem princípios e valores em tudo quanto é lugar. Um cristão de verdade é a Bíblia aberta onde ele estiver. Como é que se separa? Como se separa? Não tem jeito. Somos um só. Corpo, alma e espírito. Vamos lá. É muito forte o que Paulo fala, esquecendo-me das coisas que ficam para trás, avanço para as que estão adiante de mim. É isso que nós deveríamos fazer todos os dias. Avançar e recomeçar, se preciso. Pensa nisso. Não é poderoso? Peraí, eu posso mudar alguma coisa que ficou para trás? Não, mas eu posso fazer ajustes aqui e prosseguir para o alvo. Eu tenho um alvo. Há coisas que nós não podemos mudar agora. Mas há coisas, porém, que nós podemos mudar. Você consegue identificar coisas que você precisava mudar? Vamos pensar aqui, ó. Suas atitudes são poderosas? Ou precisa ajustar para começar a ter atitudes poderosas? As suas atitudes atraem poder para a sua vida? Ou as suas atitudes atraem negatividade para a sua vida? As suas atitudes atraem força para a tua vida? Ou as suas atitudes atraem desânimo para a tua vida?
Diga assim: eu não estou com sono. Eu não estou com fome. Diga: eu estou super bem. Diga: eu estou com o espírito alimentado. Eu estou com a alma alimentada. Eu estou super bem. Isso é atitude poderosa, meu filho. Isso é atitude poderosa. Diga: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Parece uma brincadeira, né? Mas eu vou dizer uma coisa para você. Tem um exercício, até faz um bom tempo que eu não o faço, até porque talvez já superei essa fase. Mas uma coisa muito simples. Todas as vezes que eu recebia algo que era uma pancada, uma situação que vinha e chocava, abalava, eu tinha um exercício que eu fazia comigo. Eu parava, ficava quieto, fechava os meus olhos e começava a fazer essa declaração: isso não é um problema para mim. 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 Não é, e eu posso vencer. Não é um problema para mim. Não é um problema para mim. E eu posso superar. Isso não é um problema para mim. Conforme eu ia falando, eu ia mudando o meu estado de espírito. O que eu estava sentindo. De impotência, eu já me sentia diferente diante da situação. Eu já me levantava com uma outra visão da situação. Isso não é um problema para mim. Isso não é um problema para mim. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Eu vou superar. Amém? Isso é atitude poderosa. Ao invés de sair, falando por quê, se lamentando, choramingando, atraindo uma carga negativa para você. Nós precisamos tomar posse de atitudes de coragem, nos levantar e mudar o que é preciso mudar, tomar decisões. A gente vai desenvolvendo isso na vida. Antes você agia de uma forma diante de uma situação, você passa a agir de uma outra forma. Antes você tinha um tipo de comportamento. Quando você cresce, você se fortalece, você passa a ter outro tipo de comportamento. E eu comecei fazendo a pergunta: quem quer uma vida vitoriosa? Porque quanto mais você subir, mais você precisa disso. Tem uma fase na vida da gente que a gente não tem muito o que perder. Mas tem uma fase na vida da gente que a gente tem muito a perder. Tem ou não tem? Nós sempre temos muito a perder. Por isso que nós precisamos de atitudes poderosas. Atitudes que atraem poder para a nossa vida. Eu sempre falo sobre isso. Às vezes a pessoa quando fala assim: eu não tenho muito a perder. Você tem muito a perder. Muito. A gente só descobre o quanto a gente estava abençoado quando a gente perde a bênção. Quanto sua vida era maravilhosa quando você perde. Então nós temos sempre muito a perder. Por isso nós precisamos de visão, de sabedoria, para saber a diferença entre o que nós podemos mudar e o que nós não podemos mudar. O que nós não podemos mudar, nós vamos em Deus. O que nós podemos mudar, nós tomamos decisão. Naquilo que nós podemos, nós com toda a força, nós tomamos. Tem coisas que eu não tenho controle, então eu vou para Deus. Mas tem coisas que eu tenho. Tem coisas que Deus nos livra. Diga comigo: tem coisas que Deus nos livra. Diga comigo: outras, Deus nos dá graça para superar.
Você tem que entender isso. Tem coisas que Deus vai te livrar, tem coisas que Ele vai te dar graça para passar. Repita isso comigo. Tem coisas que Deus vai me livrar, tem coisas que Deus vai me dar graça para passar e superar. Então você precisa desse discernimento. Nós precisamos desse discernimento. Porque tem coisas que você vai ficar, talvez, Deus, eu preciso de livramento, Deus, não, esse eu quero que você, eu te dou graça e você vai passar por ela. Você vai superar ela. Nós precisamos discernir isso. E nós não podemos parar por conta daquilo que nós temos que passar. Paulo teve uma situação que ele sempre falava com Deus e questionava aquilo. Pedindo a Deus, o Senhor falava para ele, minha graça te basta. Paulo, a minha graça te basta. Vai que você tem graça para passar, você tem graça para superar. Quem está entendendo? Está mesmo? Nós devemos viver além dos nossos sentimentos. Diga comigo, eu devo viver além dos meus sentimentos. E quando você vive além dos seus sentimentos, você tem atitudes poderosas, porque uma das coisas mais poderosas que eu aprendi também, vou te ensinar, repetida, já só estou repetindo, quem quer aprender? Então vamos lá, não é novo, é velho, mas é poderoso. Não espere ter vontade para fazer o certo, faça o certo sem ter vontade. Não espere ter vontade para fazer o que é bom para você, faça sem ter vontade. Essa é uma das coisas mais poderosas. Porque tem coisas que você vai ficar esperando vir vontade e ela nunca vai vir. E aí a vida é sua. Diga comigo, eu não vou esperar ter vontade para fazer o que é bom. Eu vou fazer o que é bom sem ter vontade. Então agora traz para a tua vida e encaixa na tua vida. Porque se for esperar ter vontade para fazer o que é bom, o que é certo, você não vai ter essa vontade. Não espera ter vontade. Faça sem vontade. Isso é, esmurrar o corpo. É esmurrar a carne. Se eu fizesse uma pergunta para você, qual é o preço para ter uma vida ótima, uma vida extraordinária? Eu vou dizer para você, tudo. Se quiser ter uma vida abençoada, invista tudo. Coloque toda a força, abra mão do que for necessário, enfrente o que for necessário e coloque mais força. Todos que tiverem deixado, diga comigo, e todos que tiverem deixado casas, irmãos, irmãs, pai, mãe, filhos ou campos, por minha causa, receberão 100 vezes mais e herdarão o quê? Essa pergunta foi Pedro que fez para Jesus. Senhor, eu tudo deixei e te segui. O Senhor respondeu para ele, não há quem tenha deixado tudo isso por minha causa, querido, que não receba 100 vezes tanto. 100 vezes tanto. Já neste tempo e no século futuro, a vida eterna. Agora. E ainda a vida eterna. Mateus 13:44 diz assim, o reino dos céus é como um tesouro escondido. Diga comigo, o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo encontrado, escondeu-o de novo, e então, cheio de alegria,
foi, diga comigo, vendeu tudo o que tinha e comprou aquele campo. Ou seja, o reino está acima de tudo. O reino é a coisa mais preciosa, mais valiosa, quando você encontra ele. Por isso não coloca o teu coração nas coisas terrenas, porque tudo isso vai ficar aí. É aquela palavra, né? Usa o ouro, mas não toca na glória. Mantém o principal. O reino dos céus também é como um negociante que procura pérolas preciosas. Encontrando uma pérola de grande valor, diga comigo, uma pérola de grande valor, foi, vendeu e comprou. Vendeu tudo que tinha, comprou. Por que eles fizeram isso? Para terem algo maior, algo de valor, de grande valor, de um valor superior. O texto diz, os homens venderam tudo, ou seja, eles deram tudo, investiram tudo que possuía para atingir o foco. Tudo, para atingir o foco. Não tem nada mais precioso. Por isso, nós precisamos eliminar uma frase que nós escutamos demais. Eu não aguento mais esperar. Eu não aguento mais perseverar. E eu vou dizer a você, você não tem nada melhor para fazer. Nada melhor. Porque, olha aqui comigo, pensa comigo, não há quem tenha deixado tudo por amor de mim e do Evangelho, que não receba o quê? Então, mas para receber 100 vezes, você abriu mão do quê até agora? Qual que é o seu tudo que você deu até agora? Nada vezes nada, 0 vezes 0 é 0. Então nós precisamos refletir. Do que eu abri mão até agora? É igual aquela frase quando a pessoa fala assim, eu larguei tudo no mundo para seguir o Senhor. Largou tudo o quê? Frustração, dor, vergonha, humilhação, fracasso, miséria, dívida. Que é isso que o mundo oferece. Eu nunca vi ninguém falar assim, abrir mão de todo o meu glamour, toda a minha riqueza, tudo para seguir ao Senhor. Não, as pessoas abrem depois. Aliás, a grande maioria vem depois que a vaca foi para o brejo. Então eu não larguei nada, eu larguei uma vida de frustração, larguei uma vida de decepção. Não é verdade? Eu larguei uma vida que, infelizmente, aliás, que eu já devia ter largado há muito tempo. Só me trouxe dor, vergonha, humilhação, sabores. Só frustrações. Então, nós precisamos aprender a perseverar em meio às frustrações, dar as respostas certas. Lê mais uma vez ali comigo. Atitudes. Atitudes poderosas atraem poder. Cada atitude poderosa que você tiver, você atrai um pouco mais de poder para a sua vida. Cada resposta que você der, a cada situação que você está vivendo, você vai atrair algo poderoso para a sua vida. Amém? Fique em pé, por gentileza. Pense nisso, tudo que você ouviu, tudo que nós ouvimos. E a palavra para todos nós é, diga comigo, perseverar, prosseguir, pressionar mais forte. A Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Repita comigo, não nos cansemos de fazer o bem,
pois no tempo próprio colheremos, se, lê aí. Então, Josué perseverou no deserto e entrou na terra prometida. Calebe é a mesma coisa. Sua vida e vigor foram renovados pelas respostas certas, pelas atitudes poderosas que tiveram. Jó não desistiu, perseverou e foi restituído em dobro tudo que havia perdido. Neemias não foi vencido por nenhuma pressão. Restaurou Jerusalém e se tornou governador. Paulo manteve-se altamente focado. A mesma coisa, o nosso maior exemplo de perseverança e resiliência, que foi o Senhor Jesus. 2 Timóteo 3,14 diz: quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem o aprendeu. Persevere, pressione com mais força, tome posse do que é seu, faça como Calebe, possua o que é seu. Isto é poder. É assim que nós vivemos uma vida poderosa. Eu acredito. O que Deus me prometeu? Eu não abro mão. Vai acontecer. Calebe disse: dê-me, pois, a região montanhosa, que naquela ocasião o Senhor me prometeu na época. Você ficou sabendo que os Enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas. Diga essa palavra comigo. Mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como Ele prometeu. Sabe de quem ele estava falando? De gigantes. Ele sabe que idade ele tinha? 80 anos. Aí você olha um cara com essa idade falar: se Deus estiver comigo, não importa, isso aqui, idade, se eu tenho, se os anos avançaram ou não, isso não é relevante. O relevante é se Deus está comigo, se Ele é comigo. Seja uma pessoa poderosa agindo de forma poderosa. Diga: eu serei uma pessoa poderosa agindo de forma poderosa. Porque você tem duas alternativas: você pode ser uma pessoa poderosa ou você pode ser uma vítima. Você escolhe. Só não pode ser as duas coisas. Ou você vai ser poderoso ou você vai ser vítima. É uma escolha que nós vamos ter que fazer. Eu vou continuar sendo vítima ou eu vou ser uma pessoa poderosa, que passou por coisas que não gostaria de ter passado, mas me levantei, me fortaleci no Senhor e dei a volta por cima. É assim. Pessoas poderosas dão a volta por cima. Não é que elas não passaram por situações difíceis, passaram, mas deram a volta por cima, superaram, transformaram aquilo num propósito. Não busca a saída mais fácil. Sara foi buscar a saída mais fácil, pegou um problema para a vida dela. A Bíblia mostra isso. O que parecia ser mais fácil só agravou a situação, atrasando e aumentando os problemas, atrasando o que Deus havia prometido, e só aumentou os problemas na vida dela. Atitudes poderosas, diga comigo, atraem poder. Vamos lá. Atitudes poderosas atraem poder. Tem atitudes poderosas. Tem coisas que você não pode mudar, que só Deus pode mudar, mas tem coisas que você já pode mudar já. Estou mudando minha maneira de pensar, estou mudando minha maneira de falar e estou mudando minha maneira de agir a partir de hoje. Eu tomei uma decisão, eu não vou ser uma vítima, eu vou ser uma pessoa poderosa. Essa é uma decisão.
Eu tomei uma decisão, eu não vou parar, eu vou perseverar, eu vou insistir, eu vou persistir, eu vou recomeçar o que eu preciso recomeçar. Isso é uma atitude poderosa. Porque, grave isso, sempre vai ser mais fácil você parar. Mas vá por mim, nunca pare, porque se você parar, só tem uma forma, você tem que recomeçar. E quando você recomeçar, você tem que recomeçar lá onde você parou. Então não vale a pena. Não vale a pena. Por isso que é sempre, há momentos que os passos estão rápidos, há momentos que a gente parece que vai caminhando mais lento, parece que vai com mais dificuldade, mas estamos caminhando. Estamos caminhando. Cada passo eu estou mais perto. Cada passo eu estou mais perto. Cada passo eu estou mais perto. Daqui a pouco eu rompo com aquele momento, daqui a pouco está tudo acelerado novamente, está tudo andando de forma veloz. Mas eu não posso parar. Feche os seus olhos, por gentileza. Haja de forma poderosa e seja poderosamente abençoado. É isso que Deus quer. Essa é a mensagem para nós hoje. Atitudes poderosas atraem poder. Se você tiver atitudes poderosas, vai atrair poder para a tua vida. E nós precisamos ter atitudes poderosas. Se levante com atitudes poderosas, atitudes de fé. Se levante e diga para você mesmo que Deus é com você e você vai superar. Que Deus é com você e você vai dar a volta por cima. Que Deus é com você e você vai avançar. Que Deus é com você e você não vai ficar onde você está. Que Deus é com você e eu vou romper. Que Deus é com você, diga: Deus é comigo e eu vou avançar. Deus é comigo e eu vou crescer. Deus é comigo e eu não me entrego. Deus é comigo e eu vou em nome de Jesus, eu não paro. Deus é comigo e eu vou passar do nível que eu estou. Deus é comigo e eu vou vencer essa batalha que eu estou. Deus é comigo e eu vou dar a volta por cima. Deus é comigo. Atitudes poderosas. Deus é poderoso. Deus quer homens e mulheres com atitudes poderosas. Diga: Senhor, eu creio no Senhor, eu creio no teu poder, eu creio na tua palavra, eu creio que o Senhor é comigo. Deus está esperando de você atitudes poderosas para atrair, para derramar sobre a tua vida poder. Atitudes poderosas vai atrair poder para a tua vida. Elas atraem poder para a tua vida, fluxo de unção, em nome de Jesus. Então diga: eu vou sair do nível que eu estou, eu vou para um nível superior, eu vou além, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou prosperar, eu vou romper, em nome do Senhor Jesus. Eu não aceito ser uma vítima, eu serei uma pessoa poderosa. Eu não serei uma vítima, eu serei uma pessoa poderosa. Eu não serei uma vítima, eu serei uma pessoa poderosa. Fala, toma essa decisão. Eu não serei uma vítima, eu serei uma pessoa poderosa. Eu não serei uma vítima, eu serei uma pessoa poderosa. Eu tenho um Deus grande, eu tenho um Deus poderoso, e eu vou, em nome do Senhor Jesus. O que eu tenho passado não é um problema para mim. O que eu tenho passado não é um problema para mim. O que eu tenho passado não é um problema para mim. Eu vou dar a volta por cima. O que eu tenho passado não é um problema para mim. O que eu tenho passado não é um problema para mim. E eu vou dar a volta por cima. Eu vou romper, eu vou crescer, eu vou avançar, eu vou, em nome de Jesus. O que eu tenho passado vai passar. O que eu tenho passado eu vou romper. O que eu tenho passado não é um problema para mim. Diga para você: não é um problema para mim, eu vou vencer. Não é um problema para mim, eu vou crescer. Não é um problema para mim, em nome de Jesus. Eu sirvo ao Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Eu sirvo ao Deus que tudo pode. Eu acredito no Deus que eu sirvo. Eu acredito no poder desse Deus. Eu acredito na unção sobrenatural desse Deus sobre a minha vida. Derrama, Senhor, derrama poder sobre o teu povo. Derrama poder sobre a tua igreja. Derrama poder, meu Pai, que ela traia poder para a vida dela, que ela traia unção para a vida dela, que ela traia, meu Pai, poder sobrenatural
Atraia para a tua vida aqui hoje um poder sobrenatural. Atraia para a tua vida aqui hoje, em nome de Jesus. Atraia para a tua vida aqui hoje o poder sobrenatural. Diga: eu vou atrair para a minha vida o sobrenatural de Deus. Eu vou atrair uma unção sobrenatural, um poder sobrenatural. Eu atraio para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Eu atraio, em nome de Jesus. Senhor, derrama poder sobre a vida dela. Derrama poder, meu Pai. Derrama poder, meu Deus. Derrama o poder sobrenatural sobre a vida dela. Derrama, Senhor. Derrama não só sobre a vida dela, sobre a casa, sobre a família, sobre os familiares dela. Envia a tua unção, Senhor. Envia a tua unção, meu Pai. O poder sobrenatural à casa, à família dela, aos filhos, ao marido, à esposa. Derrama esse poder, meu Pai. O poder sobrenatural. Visita agora, meu Pai. Visita os enfermos, meu Deus. Visita os doentes, meu Pai, com poder sobrenatural. Ó, meu Deus, nós contrariamos e vamos contrariar todas as previsões, todos os diagnósticos em nossas vidas. Tudo que é negativo vai ser contrariado. Nós vamos contrariar todos os diagnósticos, todas as previsões negativas serão contrariadas em nome de Jesus. Diga isso, diga: eu vou contrariar todos os diagnósticos, todas as previsões negativas. Eu vou contrariar todas as previsões negativas. Eu vou contrariar todas as previsões negativas na minha vida. Todas as previsões serão contrariadas. Tudo que é de negativo contra a minha vida será contrariado em nome do Senhor Jesus. Nós vamos contrariar todas as previsões negativas. 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 O nosso povo vai contrariar. Senhor, eu declaro sobre a minha igreja, eu declaro sobre o meu povo, nós vamos contrariar todas as previsões negativas. Todas as previsões serão contrariadas na vida do nosso povo, na nossa igreja. Todas as previsões, meu Pai, serão contrariadas na vida dos empresários, em nome do Senhor Jesus, dos trabalhadores, das famílias, em nome de Jesus. Nós vamos contrariar todas as previsões negativas. Nós vamos contrariar todas as previsões negativas. Todas elas serão contrariadas em nome de Jesus. Senhor, nós clamamos, nós oramos, Senhor. Eu oro pelo nosso país, pela nossa nação, meu Pai. Nós clamamos pelo nosso país, meu Deus. Nosso país, meu Pai, ó meu Deus, Senhor, essas eleições serão contrariadas em nome de Jesus. Tudo que é de negativo será contrariado em nome do Senhor Jesus. Ó meu Pai, meu Deus, nada foge ao teu controle. O Senhor tem o controle de todas as coisas, meu Deus. Senhor, entra com poder. Joga por terra, meu Pai. Joga por terra a injustiça, a mentira. Joga por terra o engano. Joga por terra, meu Pai, a corrupção. Joga por terra, meu Pai, os homens maus. Diz a tua palavra, como os homens maus, quando os homens maus se levantaram para comer as nossas carnes, eles é que tropeçaram e caíram. Eles tropeçarão e vão cair em nome do Senhor Jesus. Coloca confusão no arraial, meu Pai, dos filisteus. Coloca confusão, meu Pai, ó meu Deus, coloca confusão no arraial dos filisteus, meu Deus. Coloca, Senhor, e dê vitória, meu Pai, à nossa nação. Dê vitória ao nosso país. Dê vitória, meu Pai, ó meu santo e poderoso Deus. Eu oro, Senhor, nós somos a igreja do Senhor, meu Deus. Nada nem ninguém nunca pôde prevalecer contra a igreja do Senhor. A igreja é a instituição mais poderosa dessa terra, e ela vai continuar rompendo, vencendo, crescendo, avançando em nome de Jesus. É o que eu declaro, Senhor. Eu oro com todos, meu Deus. Abençoa, Senhor, o teu povo, ó meu Deus, que seja atraído para a vida do teu povo hoje poder. Eu declaro poder sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu declaro poder sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu declaro poder sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu declaro poder sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu declaro poder sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu declaro poder sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu declaro poder sobre a vida do teu povo, Senhor. Eu declaro poder. Eu declaro poder sobre a tua vida. Atitudes poderosas. Sai daqui hoje com essa mentalidade, com essa visão. Atitudes poderosas. Atitudes poderosas atraem poder. Atitudes poderosas atraem poder. Atitudes poderosas atraem poder. Saia daqui com atitudes poderosas e atraia poder para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu negócio.
Atitudes poderosas, atitudes poderosas atraem poder. Em nome de Jesus, que esse poder seja derramado sobre a tua vida. Atitudes poderosas. Receba em nome de Jesus. Você é forte. Declara no Senhor. Como águia sou. Eu declaro. Que forte sou no Senhor, a força está. Ele me faz voar bem mais alto, como águia sou. Isso. Que forte sou no Senhor. A força está. Ele me faz voar Bem mais alto. bem mais alto. Como águia sou. Saia daqui com esse espírito. Saia daqui com essa unção. Atitudes poderosas atraem poder para a sua vida. Saia daqui com a decisão de não ser uma vítima, mas de ser uma pessoa poderosa. As duas coisas não dá para ser. Ou você vai ser um, ou você vai ser o outro. Eu acredito que você não quer ser uma vítima, e sim uma pessoa poderosa. Seja abençoado em nome do Senhor Jesus. Eu abençoo a tua vida, e eu declaro que você saia daqui com essa força, com essa unção, com esse poder. Que poder seja derramado sobre a tua vida. Poder para superar, poder para romper, poder para dar a volta por cima. Receba em nome de Jesus. Eu te abençoo em nome de Jesus. Diga: eu recebo e tomo posse em nome de Jesus. Amém? Para Jesus bem forte.